Oi, eu. Admitidas, admitidas, vamos para a fala da Sirlene. Gente, tá dando tilt aqui no meu negócio que eu não sei o que que é. Então, vou fechar, eu vou fechar o vídeo enquanto esse negócio aqui que eu não sei o que que é, tá acontecendo. Vamos à fala da Sirlene. Sirlene, por favor, já entrou? Já entrou. Sirlene, Sirlene, você tá me ouvindo? Eu acho que. Tátila, você pode falar agora, meu amor? Então fala. Acho assim. Bom, então vamos prosseguir o assunto, né? E aí a temática que a Lani trouxe, né, sobre a mulher e sobre o autismo, né? E Lani, quero parabenizar pelo trabalho, né, de extrema importância você trazer esse assunto, então, você e sua equipe, né? Eu também trabalho em semicultura também, sei como é que funciona essa parte da produção, quanto que é difícil enquanto mulheres, né? Mas eu quero trazer um tema que já foi discutido aqui sobre responsabilidade, né? Eu sou filha, não sou mãe, mas eu sou filha de mãe solo e fui criada somente por mulheres. Eu não tive presença paterna até uma determinada idade e não tive presença de figuras masculinas na minha criação. Então, eu fui criada somente por mulheres. Eu aprendi bastante coisa que não deveria ter aprendido. E essa coisa da mulher pegar toda a carga que ela não tem que pegar. Tátila, Tátila, só um minutinho. Divina, você tem que desligar seu áudio, porque você está ouvindo alguma coisa aí, ou rádio, ou novela, que está interferindo aqui. Tem alguma coisa ligada, alguém que está com o microfone ligado e está ouvindo outra coisa. Desliga. Aí, Tátila, está com você a palavra. E como eu estava dizendo, eu aprendia também a carregar responsabilidades que não são minhas, né? E as mulheres, elas fazem isso desde que eu conheço mulheres, né? E aí o filme, o curto, ele traz muito isso, né? E aí, para quem devemos devolver essa responsabilidade, né? Uma criança, ela não é feita somente por mulheres, né? Claro que a gente hoje tem a ciência que está muito avançada e mulheres podem fazer crianças sozinhas, né? Podem fazer inseminação, mas isso é consentido dela, né? Ela quer fazer isso, né? Ela quis fazer isso, né? Então é um assunto totalmente diferente, mas uma mulher que tem uma criança, que tem uma figura masculina, que teve um relacionamento, o pai também é responsável por isso. Mas eu também pergunto por que que o pai tem total liberdade de abandonar a criança e a mãe não tem essa liberdade, né? O meu pai, né, o meu genitor teve a liberdade de não querer, mas a minha mãe não teve a liberdade de não querer, né? Ela teve que criar querendo ou não. Resta saber, ela queria ou não, né? Ela não teve esse espaço, essas duas, sabe? E aí eu sempre falo, cadê a gente também devolver responsabilidade para quem tem que ter responsabilidade, né? Uma das dificuldades que as mulheres ainda têm, e que eu tenho, e que falo isso tranquilamente, é dizer não, quando a gente tem que dizer não, né? Então, acho que a gente tem que começar a fazer uma ação, algo prático, a começar a dizer não. Não, a responsabilidade não é minha e eu quero dividi-la, né? E aí, trazendo isso para o curta, que a gente tem a vizinha, que está ali próxima, observando tudo, ouvindo tudo, né? E aí, será que a mãe poderia pedir ajuda para a vizinha? Será que é uma possibilidade? Será que era uma possibilidade isso? Porque no curta traz que ela julgou aquela mãe. Ela não sabia o que acontecia dentro de casa. Será que a mãe em algum momento pensou, eu posso pedir ajuda para a vizinha? Ou ela pensou, ela vai me julgar e não vou ter ajuda, né?
Então, acho que a gente pode trazer isso também, né? Será que as mulheres, elas se apoiam na parte prática mesmo? Porque às vezes eu acho que isso não funciona de fato. A gente conversa, eu vou até falar, a gente habla muito, mas será que isso funciona mesmo? Poxa, a vizinha estava ali do lado, sabe? Estava ali acompanhando por muito tempo, né? O Curta traz isso, que ela ouvia várias vezes ali. E ela nem, ao menos, em algum momento perguntou: o que que acontece ali dentro? Eu vou bater na porta e vou falar: oi, tudo bem? E aí, o que que tá rolando aqui? O que que acontece aqui? Para poder ajudar aquela mulher, né? Já que a gente sabe que nem sempre realmente os homens vão fazer o papel dele, e a gente mesmo falando, batendo na tecla, eles não vão fazer, e é o que nos resta é voltar para o matriarcado, né? Porque a gente sabe que o mundo é matriarcal, não é patriarcal, né? A gente que gerou essas pessoas que estão aqui hoje, né? Então, acho que uma parte prática para a gente trazer é devolver responsabilidades para quem tem responsabilidades e dizer não, né? É. E também é conversar com quem está, mulheres que estão no espaço de poder também, dar abertura para nós que não estamos nesse espaço de poder, né? É uma escadinha, né? Uma apoiando a outra, É, né? tem eu não sei, gente, o que que é isso, nem por que que tá dando esse, eu não sei por que que tá dando esse tilt no meu vídeo, não, mas tudo bem, eu não tenho a menor ideia. Tátila, eu queria falar, aproveitar o gancho da Tátila, porque eu acho que tem dois assuntos que são muito Queria importantes aí, outra Tátila, coisa, da sua Lani. fala. Lani, Oi? eu queria que Oi? você guardasse para depois você dar uma pincelada em cima de que todo mundo Ah, falou, para tá bom. a gente continuar na sequência aqui, tá? Tá bom. Vou guardar aqui para poder falar em depois, então, sobre o que a Tátila acabou de falar. Tá, porque senão a gente vai gastar o tempo e algumas pessoas serão prejudicadas e elas foram convidadas para estarem aqui para fazer uso da fala. E aí, por isso que eu acho que depois você finaliza com toda uma explanação em cima da que cada uma disse. Mas eu vejo nessa fala da Tati, eu só vou falar aqui o seguinte: quando eu era convidada, eu sou mãe solo. E eu fui mãe solo com menos de 15 anos. Eu ia ainda completar 15. Então, eu fui abusada na adolescência e tive que assumir filho na minha primeira relação sexual. E aí, quando eu era chamada em escola, porque as escolas, a mãe tem que levar um papel higiênico, tem que levar uma resma de chamex, não sei o quê. Eu sempre brigava, porque estão tirando a responsabilidade do Estado, estão tirando todas as responsabilidades e colocando toda a carga do mundo nas costas das mulheres. Você entendeu? Então, Tátila, tem o legal da solidariedade das mulheres. Quando as mulheres têm uma classe social baixa, elas são solidárias, elas se entram e ajudam, elas estão ali, é vizinha que ajuda a vizinha, e taranana. Aí tem uma outra camada que já não, você entendeu? Já preserva, que tem a questão do status e não sei o quê, que se preserva sozinha, que não busca ajuda de ninguém. Mas esse lance de tirar a responsabilidade das costas dos machos e jogar tudo nas nossas costas, isso é uma questão, gente, é uma questão de educação e de criação de filho, que a gente vai fazendo isso dentro de casa. Olha, você tem que cuidar da sua irmã. Olha a sua irmã, você cuida do seu irmão aí. Você entendeu? Você é Era irmã, exatamente isso. cuidar dele, e assim Você vai. já falou tudo que eu ia falar. E nas relações, o negócio tem a mulher para diversão, a mulher que se entrega para a diversão do homem. A vida dele tem que ser uma diversão, né? Então, Sirlene, a fala está com você. Eu queria muito ouvir a Gente, Silvinha, mas não sei cadê ela mais. oi, gente, vocês conseguem me ouvir? Ai, gente, Lani, parabéns para você e toda a sua equipe. Sempre que eu assisto esse filme, eu fui da curadoria do Curta Canedo, então, assim, já tem um tempinho que eu assisti a primeira vez, mas eu já assisti várias vezes, e sempre que eu assisto, eu fico emocionada, porque é uma realidade que a minha família vive, e a família do meu esposo também vive. Então, para mim, é sempre emocionante. É um filme que toca realmente em algumas verdades que eu acho que tem que ser dividida. Por isso, hoje, na semana passada, quando minha diretora falou que precisava fazer uma reunião com os pais de autista lá no CIMEI, onde eu trabalho, que eu trabalho com educação infantil. Então, nós atendemos crianças até 4 anos.
de 1 ano a 4 anos. E nós temos muitas crianças, assim, acho que 5 ou 6 crianças autistas e com outras especificações. E aí está acontecendo um preconceito ou uma ignorância dos outros pais, né, em relação a isso. Porque a criança é autista, tá batendo no meu filho, porque não está dividindo o brinquedo, né? E aí os pais que não têm uma criança autista na família, uma criança que precisa desse cuidado, não conseguem entender e estão passando isso para os filhos, né? E aí, na reunião, eu falei, olha, expliquei sobre o Cineclube e falei, ó, vamos fazer uma sessão, convidar não só os pais de autista, mas toda a comunidade do CIMEI. Vamos chamar alguém para conversar e fazer uma roda de conversa, explicar, passar esse filme. E a diretora falou, vamos fazer isso em outro momento, porque nesse momento vai ser só os pais de autista. E quando foi hoje à tarde, ela falou, não, Silene, eu não aguento, vou ter que passar o filme. Eu falei, então passa, outro momento a gente faz a sessão. E aí, eu não pude estar, porque eu estava em sala de aula, mas o que eu vejo sobre essa coisa ai, de inclusão nas escolas, né, nos centros educacionais das crianças autistas, é que realmente a gente precisa de políticas públicas, porque a prefeitura vai lá e fala assim, olha, você precisa receber essa criança, você tem obrigação de receber essa criança aqui na sua instituição, mas não tem nenhum cuidado, assim, nós temos um cuidador que cuida de 5, 6 crianças ao mesmo tempo, entendeu? Então, nós não temos o apoio que deveríamos ter para que essas crianças sejam realmente atendidas da maneira que precisam, entendeu? E aí, sobre a minha família, eu tenho um irmão que ele tem problemas mentais, e aí ele está com câncer, ele já está com quase 50 anos, então minha mãe já está bem cansada, já cuida dele desde que nasceu, né? E aí ele está agora acamado, numa cama, ele não consegue mais levantar, e ela sozinha, porque nós somos 4 filhas, mas as 4 moram em cidades diferentes. O que a gente já tentou fazer? Tirar ela de lá, ela não aceita, né? E ela está no direito dela, ela está na casa dela. Arrumar alguém para cuidar. Como a Tátila estava falando sobre isso, eu estava recordando aqui. Quando a gente consegue arrumar uma pessoa para ir cuidar, ou cuidar da casa para dar um descanso para ela, né? Já tentamos diarista, já tentamos pessoas para ficar na casa, para cuidar dele. Quando chega lá, que vê a situação, só vai um dia, né? E aí inventa uma desculpa e some, não aparece mais. Acontece com os irmãos dela, né? Cada um tem sua vida, então Mas enfim, eu quero realmente assim dizer que a fala de cada uma de vocês assim, a fala de vocês realmente me tocou profundamente. O filme eu estou passando assim para todo mundo da minha família para ver se cai a ficha um pouco, né? Da situação que a gente está vivendo. Também estou com essa situação aqui em casa, com uma pessoa especial, com meus sogros, que são de idade, e, e é tudo assim, uma coisa que envolve toda a família, né? Tem os que realmente abraçam a causa, mas tem os que fogem, né, do problema, é como se não fosse deles. E o Cine Clube Bandidas, ele fala muito sobre os problemas do dia a dia das mulheres, né? A gente sempre passa o cotidiano da mulher brasileira, né? O cotidiano a vida, a rotina, o preconceito vivido, né? Então,
É um prazer estar aqui com vocês. A Carmen falou assim, eu quero ouvir sua voz, mas eu estava tão envolvida na fala de vocês, assim, que eu acho que, é como a Carmelita falou, uma sessão só não é o suficiente para a gente debater esse assunto. E o ideal seria a gente sair daqui com um plano de ação, alguma coisa assim, que fosse melhorar, é, fazer a gente ir à luta de alguma outra maneira, né? Essa parte, assim, eu acho que só em divulgar esse filme já vai ser, assim, de grande importância, né, Lani? Então, se você me der, assim, a abertura de eu continuar passando esse filme lá no CIMEI, onde eu trabalho, e levar as outras instituições aqui de Goiânia, eu fico muito agradecida mesmo, sabe? E, e é isso, gente. A Carmelita, obrigada pela parceria, como sempre. Esse mês de março é um mês que a gente sempre está fazendo alguma coisa, né? E na luta. E sem a Carmelita, isso aqui não teria acontecido. Então, muito obrigada. Obrigada a todas as meninas que estão presentes, viu? Foi um prazer. Gente, muito obrigada pela sua fala, Silene. Eu vou passar, sem mais delongas, para a Divina Leila. Ela está com a mão levantada, ela quer falar, já tem um tempinho, tá? Ah, eu quero falar que a Tátila está falando, vem aqui em séries. A Tátila tem um cineclube em séries, né? Não falou do cineclube delas, ela é cineclubista também. Como a Maria Francisca é cineclubista, né? Como a Tereza Velar é cineclubista, como eu sou cineclubista, Silene é cineclubista. Então, a Val, que está nos dando o maior apoio agora, porque através uma instituição, gente, pegar esse filme, uma instituição como Prefeitura Municipal, Secretaria Municipal de Assistência Social, Gerência da Mulher, pegar esse filme, levar nos bairros e tá discutindo ele, sabe assim, obrigada, viu, Val? Obrigada mesmo, é de uma sensibilidade, né? E ela que disse que tem um filho também com necessidades especiais e tal. Depois eu passo a fala para você, viu, Val? A próxima aqui é a Divina, que estava pedindo a palavra já há muito tempo. Então, gente, eu estava me recordando que eu vi uma realidade semelhante à do filme, com uma senhora que foi vizinha minha por alguns anos, da necessidade do trabalho que ela tinha e com tão poucos recursos, né? E que ela levava esse filho para o trabalho. Ela trabalhava como cuidadora, né? Imagine, eu fico imaginando ela lá cuidando de uma idosa, que ela cuidou por muito tempo de uma senhora idosa e do filho dela com espectro do autismo. E com muito poucos recursos, ela dependia muito desse trabalho. E era muito, assim, eu conversava muito com ela e ela trazia muita coisa nos desabafos dela. E aí, assim, eu estava também pensando a questão de sermos cuidadas, né? Nós cuidamos, mas sermos cuidadas. Nós temos essa cultura errada de que a mulher tem que cuidar. Nós somos educadas para isso. A criança nasce, menina, já dá uma boneca, já dá um fogão, já dá uma louça, sabe? Então, assim, já cria na criança que ela é obrigada, que ela nasceu para cuidar, que ela nasceu para exercer essa função de cuidar. Ela nasceu para exercer essa função de cuidar. E aí, assim, e aí isso fica muito forte, porque é bem complicado. E eu estava, na fala da Thalita, eu estava me lembrando, como eu já disse, eu sou do candomblé, e no candomblé as deidades são muito feministas. Oxum, por exemplo, disse da Oxum que ela, primeiro, ela cuida das suas joias, ela cuida de se embelezar, de se perfumar, para depois cuidar dos filhos. Aí fala-se também dela que,
poxa, ela é muito zelosa com seus filhos. Ai, de quem pisar no calo de um filho dela. Mas ela, antes dela cuidar do filho, ela se prioriza. E para a gente, como é que a gente alcançar esse ponto de se priorizar diante de todas as situações, se nós fomos educados para cuidar? Era somente isso. Obrigada pela sua fala, Divina Leila, minha amiga, minha parceira do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial. E eu quero passar para a Silvia Regina, porque uma das coisas que a gente deveria discutir mais sobre, eu quero até pegar um gancho, falei com a Lani sobre isso, que a Petra está falando sobre o SUS, né? E que a gente tem que fortalecer o SUS, essas mulheres que estão nessa situação, e principalmente aquelas de uma camada social mais em vulnerabilidade, tem que recorrer ao SUS, e o SUS tem que tratar bem essas mulheres, né? Porque a gente vê que tem uma clientela que às vezes tem um poder aquisitivo maior, que tem as informações e que tem um bom atendimento do SUS, enquanto aquelas que não têm as informações necessárias são maltratadas, não têm acesso direto. E a Silvia trabalha com mulheres e trabalha no Centro de Saúde, e a palavra está com você, Silvia. Realmente, Carmelita, a gente, quanto menos informações, mais discriminação essa pessoa sofre, infelizmente. A gente tenta combater isso dentro do centro de saúde e dentro das unidades, que o acesso seja igualitário. Só que a gente sabe que quem tem conhecimento é melhor atendido, porque ele fala, eu tenho direito à saúde, eu tenho direito, eu conheço os meus direitos, aí já muda completamente. E é como a gente e a saúde mental, ela está sendo cada dia mais negligenciada. A Anápolis ainda tem uma rede capenga, mas tem. Já Aparecida não está boa, Goiânia já não está boa. É igual, infelizmente, ontem nós perdemos uma colega aqui que suicidou. Ela tirou a vida dela. Por quê? Ela não encontrou uma rede de apoio. Servidora da saúde morreu porque ela não conseguiu apoio da própria rede, na saúde mental. Então, a gente vê que para essas mães, eu falo de lugar de fala. Hoje, meu filho está sem o EE dele na PAI, porque não tem pedagogo no estado mais. Então, assim, é uma retirada grande de direitos, é uma luta constante que eu luto sozinha. Virei mãe solo, depois de casada, de 2 filhos, eu cuido sozinha. Porque, como eu escutei várias falas aí, o pai foi embora. O pai é ausente, ele nunca exerceu a paternidade. Também, assim, por vários fatores, antes mesmo de saber da condição do filho. É igual ontem foi aniversário do meu filho, e hoje eu tive que brigar com o pai dele para ele dar parabéns para o próprio filho. Então, assim, é uma luta, como eu falei no início. A gente cuida, mas quem cuida de nós? Aí eu escutei o depoimento aqui. Primeiro, a gente cuida da gente para poder estar bem para cuidar do outro. Mas até você chegar nesse estágio, que você quer cuidar do filho, como a gente fala, naturalmente a gente foi crescendo cuidadora, foi se formando cuidadora pela sociedade, pela família. Mas ninguém cuida de quem cuida. Então, quando já vi ele casos de mães de filhos autistas que morreram e a criança ficou uma semana com cadáver, porque não tinha rede de apoio. Primeiro, o marido vai embora, a família abandona, não é chamado para as festinhas. Então, assim, fica a mãe e o filho lá. Quando ela morre, o filho fica lá uma semana, para alguém ver que tem alguma coisa errada, ou está um comportamento atípico, que fica trancada, né? Para pedir socorro que a mãe morreu. E muitas das vezes ele não sabe pedir socorro. E a gente vê isso não só no autismo, vê com os cadeirantes e o abandono, né?
E é como foi falado, a mãe sempre é culpada de tudo. Onde que está a mãe? Mas o primeiro que abandonou, às vezes, a criança no feto ou pós-nascimento, ninguém cobra. Igual eu falo, cobra-se o aborto da mulher, mas não cobra do homem. E quem dá esse dinheiro, quem dá essa opção para a mulher é o homem. Quando ele fala que não vai assumir, quando ele fala que não quer saber e quando ele exige que ela aborte. Então, é muito complexa essa questão. Esse curta faz a gente refletir muito. E uma coisa que está escancarada, a saúde mental dessas mulheres que cuidam e como um todo. Porque se não é fácil cuidar de ninguém sozinho. Principalmente quando você vai ficando adoecido com o processo. E dentro da saúde, infelizmente, a gente tem essa ausência desse cuidado, porque sempre dá prioridade para aqueles que estão em crise. Acha que porque o outro está mais quietinho ali, ele pode esperar, mas ninguém sabe. Porque igual eu estava nesse intervalo agora, eu estava vendo a história de uma mulher autista que descobriu o autismo tardio. E quando o médico falou que o pai estava no Rio, ela estava em São Paulo, que não ia buscar do dia que ele preveu, né? Ela pulou do prédio do hospital, fraturou coluna, fraturou a perna, pé, porque ela desestabilizou por aquela coisa assim. Eles são altamente. Se você tem que planejar. Para você sair da rotina dele, você tem que preparar ele. O médico falou: amanhã eu vou te dar alta. Só que o pai dela não conseguiu chegar, a reação foi essa: quebrou tudo e pulou do prédio, na crise. E aí teve que fazer inúmeras cirurgias e está lá recuperando. Não morreu, mas está com umas sequelas pro resto da vida. Então, assim, quando a gente fala que o autista não pode ser frustrado, que tem que ser planejado, as pessoas falam, como assim? Eu falo, como eu falei, de lugar de fala. Apesar que já melhorou muita coisa, mas assim, é imprevisível. Pode estar medicado, terapia em dia, se tiver que dar crise, vai dar. E a única pessoa que ele confia é em mim. Então, assim, fica a reflexão que a gente precisa cuidar e ser ponto de apoio, igual ontem. Ontem nós debatemos após a colega ter tirado a vida, eu me coloquei à disposição para ouvir. Ontem, meia-noite, eu estava escutando uma colega nova, de nem 30 anos, que estava pensando em tirar a vida dela. Que a gente fala assim, eu não sou psicólogo, mas você pode ouvir. Então, assim, está muito séria essa questão da saúde mental, do adoecimento e as perseguições no local de trabalho. Eu agradeço a participação da Carmelita, um grande abraço. É uma honra participar do Cine Debate das Bandidas. Eu esqueci, ainda bem que você me lembrou, porque assim, hoje foi a nossa apuração eleitoral, nossa chapa ganhou, mas foi assim, muita emoção. E hoje encerra essa noite escutando vocês e assistindo esse curta, e faz assim, é um retrato fidedigno. É como foi falado, passar para as mães lá que o convívio, elas vão falar, está contando a minha história. Grande abraço a todos. Obrigada, Silvia, obrigada pela sua contribuição. Tá vendo, gente? Eu convidei a Silvia e eu não sabia desse detalhe, né? Dessa especificação, dessa coisa local, da própria vida dela. Eu acho que a gente está ligado. A Luzia falou uma coisa muito interessante, e eu acredito nisso, né? Na questão das energias, que as energias se unem, tudo se une. E uma energia que ela é feminina, que eu estou trabalhando isso, a questão da valorização do feminino, né? O feminino é jogado como algo de quinta categoria, como algo pejorativo. A mulher tem emoção, é pejorativo. Ah, é uma chorona. Ah, é uma molenga. Ah, precisa de um homem, porque sem um homem, né, ela não está inteira, ela não está plena. E aí a gente vê o quê? Que o poder do feminino é que está o poder, é no feminino que está o poder. E um dos poderes que eu acho que esse filme falou com a gente é o poder do acolhimento. O acolhimento, que eu vejo, eu não sou de religião de matriz africana, mas como presidente
do Conselho Municipal da Promoção da Igualdade Racial, convivo muito com meus amigos de religiosidade matriz africana, e eu fico vendo as matriarcas, as ialorixás, as mães de terreiro, essa questão do acolhimento, essa questão de acolher cada mulher, cada pessoa, sem nenhuma distinção, né? Então, eu queria que a gente... Eu vou passar para a Valdissá e logo após para a Lani, né, Lani? Para você dar um fechamento. Mas eu queria ver disso, né? O que nós podemos tirar disso? O que nós vamos tirar dessa mensagem que esse filme nos passou, de tudo isso? E dizer, Lani, que no dia 24 agora eu estou no IFG, passando esse filme para 200 alunos do Instituto Federal Goiano, aqui da nossa região. Então, agora são 200, foram 90 lá com a Val, 90 senhoras, agora são 200 e assim nós vamos indo, minha filha. Então, vamos embora. Val, nós queremos sua fala. Eu vou tentar ser breve. Boa noite, né? Então, assim, desde, né, o primeiro contato que eu tive com o filme, foi muito emocionante para mim. E, assim, hoje eu estou mais escutando mesmo que falando, eu falo muito, mas acredito eu que a contribuição hoje eu ouvi seria maior. Mas uma fala da Ana mexeu muito comigo, assim, quando ela fala essa questão de quem tem filho especial, a gente quer ficar dentro de casa. Não é nem que a gente sente vergonha, a gente tem medo mesmo da exposição. Igual o meu filho, aparentemente, ele não tem nada. Então, ele vai no ambiente hoje, tudo tranquilo, amanhã ele vai no mesmo ambiente, dá uma crise, briga, e chuta, e alguma coisa parecida. Aí sempre tem aquele olhar assim, não educa a criança. Quando é uma pessoa que tem uma deficiência visível, é mais aceitável do que uma pessoa que tem transtornos, né, mentais. Porque se parte das, né, supõe que aquela criança, que aquela pessoa não tem nenhum problema, e principalmente quando é criança, é porque os pais não educam, uma coisa do tipo. Em relação ao tema mesmo, assim, hoje que foi proposto sobre essa questão do cuidado, né? Quem que vai cuidar, né, de quem cuida? Por que que a gente sempre é cuidadora? Eu, hoje, né, eu criei meu filho só até os 8 anos, tem 4 meses que eu estou casada. Então, hoje, enquanto eu estava aqui com vocês, meu atual esposo pegou meu filho, a filha dele, levou na casa da sogra, jantaram, já chegou em casa, já está todo mundo dormindo, eu estou conseguindo ficar aqui. Hoje eu consigo fazer uma unha, eu consigo ter um tempo para mim, coisa que era impossível, né, antes do casamento. Então, assim, esses mínimos detalhes faz tanta diferença na vida da gente, que esses dias eu fui na manicure e fui no cabeleireiro à tarde e fiquei assim, gente, eu nunca tinha feito isso depois que tive filho. E quando eu comecei, assim, né, investigação do diagnóstico dele, as coisas foram piorando, porque a gente se fecha mesmo. A cada sítio que a gente descobre, a gente tem medo do que vem depois. E até a gente se expor para ser cuidada é complicado, porque a gente começa a se questionar se a gente está sendo fraca, assim, eu não dou conta mais de cuidar do meu filho, e agora o que é que vai ser de mim? Então, assim, a gente se abrir para esse cuidado também é importante. Se eu estou falando, né, nesse momento de mim mesmo, porque eu tive dificuldade, na verdade, eu tenho dificuldade no meu relacionamento ainda em relação a esse cuidado. Minha mãe, às vezes, se propõe a ajudar e coisas do tipo, e a gente tem medo dessa ajuda. Então, assim, a gente precisa ser cuidada, a gente precisa aceitar que a gente precisa ser cuidada também. Porque poucas pessoas têm, né, esse privilégio de cuidar e ser cuidada, e às vezes, quando a gente tem esse privilégio, a gente tem medo de se entregar. Então, assim, eu acho que é uma coisa que a gente também tem que pensar muito no julgamento que a gente faz da pessoa que está cuidando. Porque no filme, uma fala que me chama a atenção demais é quando a mãe fala que se ela colocasse, né, se ela tomasse a atitude que Décio tomou, ela seria colocada na caixinha do sem coração. E é justamente isso, a gente está sempre cuidando, cuidando. Se hoje eu falar, não cuido mais, vou entregar para o pai, eu não tenho amor. Mas o pai, ok. Sendo homem, ok fazer essas coisas, mas mulher não pode. Então, assim, é bem complicado. E o filme ele vai puxando tanta coisa, tantas janelinhas, que se a gente for pegar cena por cena, fala por fala para discutir, a gente fica
Acho assim que 10 anos não vai conseguir tirar tudo de bom que tem no filme. Então, é agradecer mesmo a oportunidade de ter conhecido o filme, agradecer por poder, né, ter passado esse filme lá naquele momento que foi realmente assim grandioso. E o feedback, né, do evento também foi muito bom. E a gente, né, já estamos combinando aí, vamos passar em outros lugares. E tendo autorização, onde eu puder, eu vou levar esse filme sim, que para mim foi muito impactante, muito importante. Então, gratidão. Obrigada. Nós temos só 5 minutos. Lani, você quer que... Carmelita, Ah, deixa eu só, deixa eu só falar sobre o que ela estava falando, que a Val estava falando. Tem uma frase da minha mãe que sempre me chamou muita atenção. Quando a gente chama, quando a gente pede para ela para trazer meu irmão para cá, para minha casa ou para casa de alguma irmã, ela fala: a cruz é minha, eu que tenho que carregar, né? Então tem assim essa culpa dela, ela achar que só ela é responsável por isso, que se ele sair de perto dela, né? Se vier para casa de alguma vai atrapalhar. Então assim, por mais eu essa frase dela me toca muito, né? A cruz é minha, e eu tenho que carregar. E eu, por mais que a gente explique, que a gente converse, ela se acha merecedora dessa culpa, né? Se acha responsável. É isso. eu faço um curso que é desconstrução do catecismo, que entra isso aí. Por quê? Porque a mulher ela tem que tomar o lugar da Nossa Senhora, do catecismo, né? E ela tem que ser assexuada, ela não pode ter prazer sexual, ela não pode ter libido, e ela tem que cuidar de todo mundo, e ela não pode cobrar por isso também, porque ela não pode ser mercenária, porque aí ela vai cair no outro pecado capital. Então, tem que ter uma. As nossas novas gerações, a gente ainda pode fazer isso, essa desconstrução. Mas nós vamos encerrar e vamos voltar com a Lani, porque o nosso tempo acabou. Lani. Logo em seguida é Acabou. Lani e Lani, viu, gente? Porque foi maravilhoso. Fazer as considerações aí para vocês. Tá bom, gente? Vamos fechar e já voltamos em seguida.